Só rapidamente olhar para a agenda que eu proponho para esta sessão, depois de uma breve introdução, em que também vamos falar sobre a etimologia da palavra miscigenação, que deriva do latim. Perceber que Portugal nasceu como nação miscigenada e que, ao longo da história, por força dessas muitas miscigenações que tiveram lugar na Península Ibérica, acabou por ter impregnado no seu código genético um pensamento miscigenador e que isso, de facto, foi determinante para destilar essa maneira de ser e de estar entre muitos povos que estiveram, de alguma forma, sob a administração portuguesa durante 6 séculos em 4 continentes diferentes, como inclusive já tive a oportunidade de referir a princípio. Vamos depois ver um pequeno filme que foi feito pela BBC e que é muito interessante e que fala sobre a presença negra na cidade de Lisboa. Eu não vou me estender sobre os pormenores desse filme, porque de facto é muito interessante. E é feito, não está aqui nenhum inglês, podemos falar à vontade. Os ingleses com quem nós temos a aliança mais antiga nem sempre foram os nossos melhores amigos, mas a BBC faz um retrato muito interessante e muito fiel àquilo que Lisboa era no século XVI. E acho que todos nós, pelo menos os portugueses, vão se sentir bastante orgulhosos ao verem esse filme. Uma passagem breve sobre os vestígios miscigenados que nós deixamos nos 4 cantos do mundo, nas nossas diversas províncias ultramarinas e que ainda hoje estão presentes. Um segundo filme, Para Não Adormecerem, produzido pelo Grupo Amorim, numa conferência recente que teve lugar em Lisboa e cujo título é Portugal Connecting People, e acho que descreve com muito pormenor e de uma forma muito verdadeira a natureza dos portugueses, amantes de pessoas fundamentalmente conciliadoras e muito hábeis em estabelecer ligações e pontes entre pessoas de diferentes origens e diferentes naturezas. E não vou terminar, naturalmente, com alguns comentários finais para tentar explicar a razão de tudo isto e porque é que aqui estamos hoje. Posto isto, eu vou, naturalmente, ler bastante deste texto que eu preparei, porque ela conta uma história e como infelizmente eu já fui submetido a 14 anestesias, a minha memória já teve melhores dias, e de modo que não quero de forma alguma perder nenhum pormenor nesta história que eu pretendo vos contar. Bom, a miscigenação é o substantivo feminino com origem no latim que junta a palavra miscere, misturar, com a palavra genus, raça ou tipo, e que se define por ser o ato ou o efeito de miscigenar no cruzamento sanguíneo de indivíduos de raças ou etnias diferentes. Esse processo também é conhecido como mestiçagem ou caldeamento e pode-se afirmar que é uma evolução do homem. Assim, o mestiço é o indivíduo que nasce de pais de raças diferentes, apresentando constituições genéticas diferentes. De uma forma mais genérica, as pessoas consideram a miscigenação a união entre brancos e negros, brancos e amarelos e entre amarelos e negros. Ou seja, a união dos grandes grupos de cor em que a espécie humana se divide e que são popularmente conhecidos como raças. Existem também outros termos associados, como a mestiçagem, a criolagem, a cafusagem, o pardo, o mameluco ou mesmo, e menos formal, a cabritagem. No Brasil, a mistura de brancos com índios é habitualmente denominado caboclo, cuja origem da palavra do tupi-guarani, caboclo, e que nesse grupo de línguas significa filho do homem branco vindo da floresta. Pode, similarmente, embora menos explícito, ser usado para descrever o cruzamento de elementos distintos, como, por exemplo, a miscigenação de ritmos na arte da música ou da canção tradicional.
Os resultados das muitas miscigenações por todo o mundo formaram ao longo da história caldeirões culturais e étnicos em muitas realidades distintas. Am I going too fast, gents? Okay? Still with me? Thank you. Dessas fusões surgiram ligações humanas diferentes e que, em grande parte, deram origem a tecidos sociais cozidos com linhas diferentes, mas cada uma mantendo a sua identidade própria. Nestes conjuntos, com novas identidades, edificaram-se matrizes étnicas, religiosas e raciais múltiplas e geraram novos modelos sociais nos ambientes onde esses fenómenos tiveram lugar. Portugal também teve, desde séculos antes da sua gênese, uma formação miscigenada com um sem número de povos e grupos étnicos entre os celtas, os romanos, os gregos, os cartagineses, os fenícios, os hunos, os bárbaros visigodos, vândalos, alanos e suevos e ainda os mouros. De uma forma congênere, todos procuraram a península para encontrar um ambiente mais seguro, caso de muitos que fugiram das invasões do Huno Átila, no leste europeu, ou na maior parte em busca de um clima mais ameno e suavemente temperado pelas aragens frescas do Atlântico. As migrações do norte de África para a Europa, por via da península mais ocidental do velho continente, fizeram-se durante séculos, decalcando e destilando, sobremaneira, rastros genéticos de que resultaram fenómenos miscigenatórios sem precedentes. Não menos importante foi a cultura dos povos ibéricos decorrente dessa amálgama humana, do desenvolvimento dos seus alfabetos e das suas línguas, da introdução da cerâmica, do cultivo da oliveira e da videira, que ainda estão tão presentes como então. Os lusitanos constituíram um desses povos pré-romanos de origem indo-europeia que habitaram a região oeste da Península Ibérica desde a Idade do Ferro. Com a invasão romana em 29 a.C., a província da Lusitânia foi criada e corresponde hoje a grande parte do centro e do sul de Portugal. Ainda que a proveniência exata dos lusitanos não seja bem conhecida, aventa-se em diversa literatura que tenham surgido nos Alpes suíços e migrado para a Península Ibérica para melhor se defenderem do frio. Consequentemente, as diversas migrações que tiveram lugar nesse percurso continuam a ser promovida no recém-criado território, tendo isso constituído a raiz identitária dos lusitanos. Ao longo dos séculos, as várias tribos nativas foram-se misturando ou assimiladas pelos povos mais numerosos e outras tribos menores foram aniquiladas por povos invasores, principalmente pelos romanos e pelos bárbaros. Desta feita, as existências tribais sobreviventes acabaram quase sempre por serem assimilados pelos invasores ou absorveram as suas culturas. A afirmação do historiador português José Hermano Saraiva, nós não temos raça nenhuma, não se pode falar na raça portuguesa, se houvesse uma raça, nós éramos uma anti-raça, sugere em grande medida, o defensável por outros historiadores, que as fusões entre os povos que chegaram à região que hoje é Portugal deveu-se ao facto de ali estar mais seguro, para a maioria um pequeno Éden à beira-mar plantado. Esses povos estavam num ambiente mais seguro e ameno, mas também encurralados no extremo do continente, acabando por se fundir no princípio que a união faz a força. Consequentemente, esta pressão geográfica, a busca de recursos de forma coletiva, em unidade de esforço, evitando o desperdício e com grande espírito de cooperação, foram elementos contribuintes para promover, acelerar e incentivar fusões entre os povos que, em determinadas circunstâncias ou por força do acaso, comungaram dos mesmos ideais e partilharam os mesmos problemas. Serão sempre estes os ingredientes indispensáveis para que a miscigenação seja uma incontornável inevitabilidade, mesmo perante as diferenças rássicas, étnicas ou religiosas que sempre se constituem como obstáculos para o entendimento e a harmonia entre os povos. Durante séculos, esse legado geracional miscigenador impregnou o inconsciente português coletivo, que nunca questionou ou sequer pôs em causa o cruzamento de raças ou a consanguinidade com outros povos. Como é bem sabido, o país e a sua história também é observado por muitos estudiosos e historiadores como tendo libertado povos desconhecidos, dado novos mundos ao mundo e de ter iniciado, dos pontos de vista social e humano, a primeiríssima vaga da era da globalização. Tendo o mar sido o destino português, este serviu como caminho para chegar a outras paragens, povos, culturas, religiões e crenças, e desde cedo aprendeu-se a saber estar em casa de outrem,
aceitar, compreender e conviver com as diferenças. Essas maneiras de ser e de estar foram continuamente fortalecidas no código genético português e este pensar miscigenador facilitou e impulsionou de forma ímpar e sobremodo os progressos sociais e culturais decorrentes do fenómeno da mundialização. Inevitavelmente, os herdeiros desta Portugalidade, todos os portugueses, detêm assim uma boa parte dessa responsabilidade, porquanto nenhum outro povo europeu teve tamanha e ininterrupta influência por um período tão dilatado, em tanto canto e recanto, que outrora só imaginário conhecia, e onde ainda hoje perduram e resistem ao desgaste do tempo incontáveis sinais e reflexos portugueses. Do livro do Martin Page, The First Global Village, que considero deve ser leitura obrigatória de todos os portugueses em geral e por todos os estudantes em particular, diz no seu prefácio: quando Jonas foi engolido pelo grande peixe, ele só estava a tentar fugir para o território que hoje é Portugal. Foi aqui que Aníbal encontrou guerreiros, armas e o ouro que lhe garantiu fazer a sua marcha sobre Roma, e Júlio César a fortuna que lhe permitiu as conquistas da Gália e da Grã-Bretanha. Durante a Alta Idade Média, a maioria dos governantes árabes do Norte colocaram Portugal entre as civilizações mais avançadas do mundo. Depois da conquista de Lisboa pelos normandos, o Portugal Novo levou Veneza à falência e tornou-se na nação mais rica da Europa. Antes de ser eleito Papa, com o nome João XXI, Pedro Hispano, nascido em Lisboa, escreveu um dos primeiros livros sobre a medicina moderna, que um século mais tarde era obrigatório em consultas médicas em toda a Europa. Os portugueses levaram as tulipas, o chocolate e os diamantes para a Holanda, introduziram na Inglaterra o hábito de beber chá à tarde e deram a Bombaim a chave do império. Ensinaram a África a proteger-se da malária e transportaram escravos para a América. Introduziram o ensino superior, o caril e as chamuças na Índia e no Japão a tempura e as armas de fogo. Como terá Portugal alcançado tamanhas façanhas? Um país tão pequeno, na altura certamente com um pouco mais do que 2 milhões de habitantes, unicamente à custa dos tradicionais instrumentos do poder-Estado, subejamente conhecidos e elencados nas doutrinas NATO como o PMESI e o DAIM. A estratégia nacional, continuamente definida, revista e reavaliada ao longo da nossa história por tão diferenciadas monarquias e repúblicas, garantiu uma presença portuguesa por mais de 6 séculos em 4 continentes diferentes, exercendo sobre milhões uma autoridade consentida que voluntariamente ofereceram a sua lealdade, permitindo que Portugal tivesse sido a primeira potência europeia colonizadora a chegar e a última a sair de todos os territórios que alguma vez foram colonizados. Após a conquista de Ceuta, em 1415, o número de negros aumentou de forma exponencial em Portugal e calcula-se que nesse século terão vindo para Portugal mais de 150 mil escravos. No século XVI, 1 em cada 5 habitantes da cidade de Lisboa era negro e milhares, mais resistentes ao paludismo, trabalharam nos arrozais sadinos saturados de mosquitos. Não sei o filme, se faz favor. This is art that captures a moment when the balance of military and economic power meant that Europeans and Africans encountered one another on terms of relative equality. It's believed that the artist who produced this, whose name has been lost, was from the Netherlands. But this is not a picture of Delft or Amsterdam. This is Lisbon. This is Lisbon in the 16th century, at the very height of Portugal's global trading empire. It's a part of the city called the King's Fountain, and the fountain is shown here. What's striking about this picture is the people. Lisbon, in this painting, looks more like a 21st century capital, because as Portugal's trading empire expanded around the world, people from across that empire came to Lisbon. Incredibly, it's believed that 10%, 1 in 10 of Lisbon's population were Africans. The Africans in this painting are existing at every level of the social strata. There are the aguaderos, these are water carriers. They are almost certainly slaves, but there were white slaves as well as black slaves. There's a criminal who's been arrested here. There are the boatmen who are ferrying people across the river. But there's also figures like this. This is a black knight, a man of the Order of Santiago, on his horse with his sword and his cloak and all his finery.
And it's a snapshot of a world that we've forgotten about. Lisbon at the center of a global empire. Lisbon at the center of the first stage of globalization. A Ribeira do Sado é o nome de uma região que se estende ao longo do vale do Rio Sado, a partir de Alcácer do Sal e para Montante, não longe de Grândola, a Vila Morena. Um cancioneiro popular de Alcácer do Sal disse: Ribeira do Sado, ó Sado Sadeta, meus olhos não viram tanta gente preta. Quem quiser ver moças da cor do carvão, vá dar um passeio até São Romão. A maior fatia do Império Português até ao século XIX era o Brasil, do qual é comum pensar que é um dos países mais mesticizados do mundo. Aqui teve lugar a maior miscigenação do globo entre os indígenas, maioritariamente de origem tupi-guarani, os africanos predominantemente bantus de Angola, de Moçambique e do Congo, e os portugueses brancos da metrópole. Nos anos 60 do século passado, e com os ventos de mudança em África por força da paulatina independência das colónias francesas e inglesas no continente, o governo de Oliveira Salazar fincou o pé, recusando perentoriamente abrir mão do império. Ressuscitando o velho adágio da miscigenação, Salazar foi buscar no lusotropicalismo do Gilberto Freire a inspiração académica de que precisava para dar corpo à estratégia por ele definida. Para Angola, rapidamente e em força. Benguela é a província angolana onde há mais miscigenação. É o Brasil de Angola. Há pretos, mulatos de vários tons e brancos. O jornalista José António Saraiva escreveu: o chefe do protocolo do governador, o Sr. Tony, é um branco loiro de olhos azuis. Quando pergunta ao governador se há aqui racismo, ele responde taxativamente que não. Não há nenhum angolano que não tenha um amigo de infância de quintal branco. E a nossa cultura diz que aquele que cresce conosco no quintal é irmão. O norte da ilha de Moçambique tem os maiores e mais extensos vestígios da miscigenação portuguesa. Citando o autor José Luís Cabasso, a empresa colonial era um ato de cultura e a contradição racial se resolve com o mestiço. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe foram as primeiras sociedades crioulas do mundo atlântico. A criolização foi um inegável processo de miscigenação com um acentuado cunho português. Na Índia surgiram os prestigiados descendentes por serem bem vistos casamentos com portugueses, apesar do sistema fechado das castas que limitava em laços matrimoniais. O temerário Afonso de Albuquerque conquistou Omã, Goa, Malaca e Hormuz e começou com o seu plano de miscigenação apelando ao casamento de marinheiros e soldados portugueses com mulheres indianas, para que as ligações entre os dois países ficassem ainda mais fortes. Através dessa fusão, os laços estreitaram-se, os interesses mútuos multiplicaram-se e a aceitação dos portugueses naquelas paragens era mais facilmente consentida. Só assim foi possível consolidar o Império no Índico. Na altura, o vice-rei tinha por procedimento habitual oferecer valiosas prendas aos portugueses que desposavam as chamadas mulheres de Goa. Como ele escreveu: nos olhos das gentes da Índia está assentado fazermos nós fundamento da terra, pois vêm aos homens plantar árvores, fazer casas de pedra e cal e ter filhos e filhas. Apesar das exemplares instruções régias sobre o dever de relações harmoniosas entre raças, a ação das autoridades locais revelava os preconceitos raciais da época. Dom Manuel I ordenou tratar os convertidos asiáticos em pé de igualdade com os portugueses e nas queixas frequentes sobre as faltas de igualdade, a coroa sempre interveio em favor dos queixosos. A estratégia cultural executada por Afonso de Albuquerque há 500 anos atrás ainda se mantém viva na cidade malaia de Malaca, através da manutenção do património, mas também de uma comunidade que luta por preservar um dialeto de origem portuguesa. A falta de recursos humanos para defender a região conquistada, na altura uma das mais importantes do mundo para fins comerciais, levaram o militar a apostar na vinda de portugueses para Malaca com o propósito de constituírem famílias entre as locais. Esta miscigenação deu origem ao idioma cristão português, falado sobretudo por mestiços que mais tarde se tornaram heróis do comércio, porque a língua passou também a ser usada nas operações comerciais. Em Macau,
A concubinagem generalizou-se, de que resultou gerações de luso-macaenses. Citando o autor José Ferreira, são eles os descendentes dos bons portugueses que aqui constituíram o seu lar e honradamente criaram a sua prole. Apenas não sabiam que Macau era só nossa por empréstimo e que um dia teríamos de a devolver bonita e próspera. A identidade nacional da República Democrática de Timor-Leste teve como vetor o regime colonial português, que durou quase meio milénio, pelo que é natural que desse convívio secular, a par de muitas e conhecidas dissensões, se tenham afirmado afetos em consequência da história, da religião e da língua comuns. Por outro lado, como resultado da miscigenação e dessa convivência secular, surgiu uma realidade cultural própria que incluiu aspectos comuns às culturas em longa interação. Outra característica própria do Império Português, em contraste com os impérios holandês e britânico, foi o facto de a conversão religiosa ter sido um importante fator na integração dos grupos autóctonos. A própria natureza católica missionária, fortemente marcada pelo pragmatismo jesuíta e possivelmente encarando a miscigenação como um natural catalisador de fiéis, era substancialmente diferente da mera aparência protestante das virtudes públicas com pecados privados, presente entre essas potências coloniais. Na verdade, neles recaía uma desconfortável incompreensão quando se deparavam com a presença portuguesa nos mais remotos lugares ou numa longínqua praia, perfeitamente estabelecidos em atividades comerciais, claro, e vivendo harmoniosamente em família com agentes locais. O uso deste elemento genético foi uma deliberada alavanca da estratégia nacional como instrumento do poder dos reinos e do Estado Novo, a par do político, do militar, do económico, do social, das informações e das infraestruturas. A história repete ciclicamente e quem a estuda procura repetir o sucesso do passado. Será que, à semelhança de Alexandre o Grande, 330 anos antes de Cristo, quando promoveu casamentos dos seus súbditos com mulheres dos diversos territórios que ia conquistando, para assim ir deixando uma pegada genética, foi um ensinamento bem utilizado pelos portugueses quase 2 milénios depois? Em boa verdade histórica e antropológica, o nosso país nasceu miscigenado. Como diz Maria Belo no seu livro Filhos da Mãe, o nosso património genético, as sucessivas transferências da cultura e da herança geracional e, quiçá, o arquétipo do homem português descobrimentista que comportou-se como tendo tido mãe, mas sempre foi órfão de pai, ao longo de muitos séculos permitiu que os portugueses se miscigenassem sem hesitação com diversos povos, em alguns significativamente diferentes e em muitos lugares distintos, de que resultou uma coexistência pacífica por tão dilatado tempo. Só assim foi viável manter por várias centenas de anos um dos maiores e certamente mais influentes impérios da humanidade. Deus inventou o branco e o preto, mas foi o português que inventou o mestiço. Vamos ao outro fio. Força. Let's talk about people. That's what we Portuguese are good at. People. We like people so much that we've been connecting them to the world for at least 1,000 years. Lisbon is being visited since before Rome ever existed. We are a really mixed bunch, you know. Northern European, Mediterranean, Arabs, Africans, Asians. We've been around. Portugal was the world's first maritime empire, and actually the first truly global empire, including what are now 53 different countries. Portuguese is now spoken on 5 continents, with 215 million native speakers. We arrived in China 500 years ago, and they liked us so much, they gave us Macau. We gave it back meanwhile. We were also the first Westerners to reach Japan, and we actually took tempura and China there. You know, China from China. And we were the first to find a sea route to India, where we introduced chili so they could invent curry. Truth is, we could never stand still. We are the European country with the highest emigration rate. Yep, more than 20% of the Portuguese live abroad, and the second city with the largest Portuguese population is in Paris, France. We keep sending Portuguese all over. Some really incredible people, actually. So what really makes a Portuguese? Poets and sailors, so they say. It's true, that's what we are. And that gives us the sensibility to understand and the bravery to go forward. Our land was always too small for us, so we looked out to the sea.
but everybody else has also been coming here too. Maybe because we are a safe, diverse, beautiful country and the world's leading destination. We have over 2,000 kilometers of coastline and the Guinness World Record of the biggest wave ever surfed. Today you can reach over 100 destinations flying from Lisbon. With the new routes and discoveries, we were also the first to search for the rare and the exquisite and make it available everywhere. The pursuit of luxury is a history we sure have a place in. Just take a quick look. Ours is a history of people moving around, a history of constant learning, and boy, did we learn. We were the ones who taught Europe to drink tea, the first Europeans to reach Tibet, to reach the Pacific Ocean and even Australia. We were also the first in the world to abolish slavery and the death penalty. And though that doesn't excuse our darkest past, it speaks volumes about our learning abilities. So this is what we, the Portuguese, learned for the past 1,000 years that we can now share. Bom, o sofrimento está quase a terminar, mas não posso terminar sem fazer um último comentário. Eu sou produto do profundo interior nordeste português, filho de um homem muito resistente, muito corajoso, de Sabugal, Beira Alta, e uma mulher doce e estoica, de Vila Nova de Foscoa, atrás dos montes. Sou bisneto de judeus cristãos novos, ostentando nomes como Ismael, Esther, Sara com H. Infância em Moçambique e na África do Sul, no auge do regime da apartheid, e que, apesar de eu ser branco, também sofri os traumas da segregação. Adolescente no Brasil, primo de mestiços brasileiros, tio de um mestiço luso-anglo-saxónico e tio-avô de outro mestiço luso-suíço. Inegavelmente tenho uma família miscigenada. Tenho ainda um sonho para realizar. Quase como Martin Luther King, I have a dream. Criar uma segunda vida, desta feita nas terras miscigenadas que me viram nascer e crescer. Ser pai de um filho miscigenado com a minha mulher, Charlene Suel Isaac, primeiro nome afrancesado, apelido islâmico e sobrenome Isaac, judeu, mas aportuguesado com quê? Orgulhosamente portuguesa e cristã, nascida em Moçambique, filha de uma mestiça moçambicana, Maria de Fátima, e de um espanhol, Pepe Martín. Neta de um paquistanês, Ibrahim Hassan, com sobrenome judeu, Isaac, desta feita e bem escrito, com um S, 2 As e um C. Isto sim foi a minha verdadeira inspiração para esta reflexão que eu acabei de convosco partilhar. O mundo em que vivemos é exatamente aquilo que as pessoas querem que ele seja. Que importa a religião, a raça ou a cor. Podia tudo ser mais fácil. Vou tentar agradecer em várias línguas e espero que os nossos queridos adictos estrangeiros me perdoem se o sotaque não for exatamente ao ponto. Mas muito obrigado, thank you, merci beaucoup, muitas gracias, ciente, não temos aqui nenhum adito chinês, mas ciente, acho que é assim. Agora em russo, Mikael, Vogadare vas. Is my Russian not too rusty? It's good enough. Okay. Vielen Dank, bedankt, baya danki, shukran, teşekkür ederim. Mulțumesc, nosso adido romeno não está. Grazie, italiano. Efkaristo, e não menos importante, toda, que é em israelita ou em judeu, enfim. E Sr. General, Srs. Generais, Srs. Oficiais, Srs. Adidos, esta conclui a minha apresentação e estou disponível para discutirmos, conversarmos, termos uma conversa de câmara, como se diz na Marinha.